Bem, como eu falei aula passada, hoje vamos fechar um pouquinho discussões que ficaram no ar, detalhezinhos sobre integração de superfícies. Isso aí nem tanto, mas só completar alguns detalhes. E o que me interessa mais discutir é dar uma melhor intuição do que tem a ver com superfícies com bordo e a ideia de orientação. Eu vou tentar discutir algumas questões geométricas sobre isso. Então a gente fecha essas coisas hoje e na última semana de aulas, que é semana que vem, a gente vai falar de um tema que tem a ver com tudo isso, que é teoria do grau, um pouquinho de coisas mais. Tudo bem? Então vamos começar falando fazer como uma espécie de derrota geral. De superfícies com bordo. E a ideia das superfícies com bordo é que elas, ao igual que as superfícies, elas também aparecem, né, nos problemas da gente, na física, na matemática, no que for. As superfícies elas têm a propriedade geométrica fundamental. Elas podem ser tortas, complicadas, o que for. Eu sempre faço um desenho simples, mas poderia ser alguma coisa bem complicada, com buracos, sei lá. Vou botar esse desenho aqui melhor. Parecer uma coisa de dimensão 2, com buracos, né? Alguma coisa assim. A propriedade importante de uma superfície é que ela localmente, para termos geométricos, topológicos e de cálculo diferencial, ela se comporta exatamente igual que um aberto de Rn. E a gente aproveita isso para tentar levar todo o cálculo diferencial do Rn para M, né? Do Rm para a superfície. E aí, os outros objetos que aparecem, que seriam as superfícies com bordo, seria uma coisa parecida, mas dessa vez, como o nome fala, essa superfície agora tem um freio, né? Uma parede, uma barreira. É a mesma coisa. MM dentro do Rn, né? A gente sempre considera as coisas dentro do Rn. Depois, no futuro, quando vocês, se alguma vez chegar a fazer a matéria de topologia diferencial, vão ver que todas as coisas que a gente fez, quase nenhuma delas tem nada a ver com o fato da superfície estar dentro do Rn, né? A gente pode tirar essa restrição. E aqui acontece a mesma coisa, né? Ela quase que toda a superfície está modelada localmente como sendo um aberto de Rn, mas tem algumas partes que essa seria a região 1,
tem algumas partes dela que dessa vez vão ser modeladas, desculpa, vão ser modeladas em um semi-espaço. Quer dizer, em lugar de U0, o modelo local da superfície, no lugar de ser um aberto do Rn, dessa vez vai ser um aberto de um semi-espaço, que a gente pode normalizar de uma vez por todas. Esse semi-espaço aqui, vou tentar fazer um desenho um pouquinho maior. Isso aqui seria U0. Esse carinha aqui, ele só pode ser esse aqui, né? Segundo o desenho, seria M, né? Seria todos os pontos x1, x2, xm do Rm, tal que a última coordenada, xm, é maior ou igual do que zero. Então, dessa vez, o modelo local ele muda. Quer dizer que as peças que compõem as partes da superfície M, dessa vez elas podem se permitir ser um pouquinho diferentes, né? Dessa vez elas podem ficar aqui, não? Hn é tudo isso aqui. Toda essa região. Mas tem um freio, claro, né? Tem uma parede, o Hn. E então a gente pode repetir a definição que tem de superfície pensando nessa barreira dessa vez. O modelo, vocês podem perceber que mesmo se o aberto não estiver perto dessa parede, eu vou botar isso aqui embaixo para poder fazer um outro desenho. Aqui é U0, né? Aberto de Hn. Vocês podem perceber que mesmo os outros lugares, aqui, se eu tivesse um outro aberto V, longe dessa parede, a gente também pode fazer a mesma coisa, né? Pode parametrizar esse aberto, se for pequeno bastante, por um outro aberto V0, esse aberto B, por um outro aberto V0, que ele tem a aparência normal de sempre, de aberto de Rn, mas se a gente colocar ele um pouquinho para cima, ele também vira um aberto de Hn, né? Quer dizer que, por mais que a gente tenha essa restrição dessa parede, em algumas partes da superfície, com bordo, nas outras partes não tem problema, as outras partes simplesmente são parametrizadas por uma região de Hn que não bate com essa parede, simplesmente isso. Então não tem nenhuma mudança com respeito ao caso anterior, naqueles pontos que aparentemente são modelados por abertos de Rn. Né? Se são modelados por abertos de Rn, também são modelados por abertos de Hn que não batem com a parede inferior de Hm, né? Hm. De fato, se vocês continuam com essa analogia, e a gente define esses objetos e vai tentar a mesma coisa, né? Fazer cálculo diferencial neles. Já que funcionou tão bem aqui, talvez nesses objetos ainda continue funcionando bem o cálculo diferencial e a gente estende a ideia de as ferramentas que tem aqui para esse novo universo de objetos maiores. A gente também poderia falar, eu vou falar assim, só fazer rabisco, a gente, se continua com isso, poderia falar de superfícies com bordo e com pontas. Dessa vez, o modelo local, o exemplo mais claro disso que vem na cabeça é, por exemplo, o quadrado, né? No R2.
ela tem bordo e tem pontas, né? Como o nome está falando. Ou dobras pode ser, né? Em dimensão 1, aqui, essas dobras são pontas, mas em outras dimensões já não tem pontas mesmo, né? Senão tem dobras, né? Por exemplo, esses têm o círculo, tem a superfície cilíndrica. Essa superfície cilíndrica tem uma parede em cima e uma parede embaixo, né? A superfície, só a lateral. Ela seria uma superfície com bordo. Mas se vocês consideram o cilindro todo, incluído o interior, o cilindro sólido, quer dizer, seria um objeto de dimensão 3 que tem bordo, né? A lateral, a tampa superior e a tampa inferior, e também tem dobras, né? Aqui, né? Essa vertical para horizontal, no outro lado e aqui também, né? E aqui a gente também poderia fazer a mesma coisa, a mesma analogia. Só que dessa vez o modelo local seria um objeto, por exemplo aqui, seria um quadrante, né? O modelo local dessa vez aqui seria um aberto de, seriam todos os x1, x2, xm em Rm, tal que as duas últimas coordenadas são iguais a zero, né? Por exemplo, maiores ou iguais a zero, desculpa. Então, essa aqui, claramente, qualquer vizinhança desse quadrado pode ser modelada por um aberto dessa região, né? E aqui também, né? Isso aí fica meio claro. Eu não quero desenhar porque eu não sou muito bom de desenho, mas fica claro que todo ponto tem uma vizinhança que está bem modelada como um aberto nessa região. Aqui é os dois, né? Não é igual, desculpa. Os dois maiores ou iguais do que zero. E, bom, na matéria a gente vai ficar aqui, mas só queria comentar isso para vocês verem que não é que porque eu vou definir superfície com bordo, tudo tem que ficar ali, né? A gente pode fazer cálculo diferencial legal, quer dizer, até falar de espaços tangentes e teorema da aplicação inversa e tudo mais, que nem em superfícies. Nessas situações, não precisa ficar simplesmente no caso com bordo, né? Aí eu não saberia como chamar no seguinte nível, né? Tem bordo, tem dobras, por exemplo, o tetraedro, esse aqui, se vocês consideram o tetraedro sólido, ele tem bordo, ele tem dobras e também tem pontas, né? E também dá para fazer cálculo diferencial ali, não tem muito drama do objeto ser tão certinho. É isso, né? E a gente vai ficar aqui só para começar em alguma coisa. Né? Bom, eu só queria fazer esse comentário. Vou continuar com o caso de superfícies com bordo. Só. E perfeito. Então, o que a gente pode fazer de bom é o seguinte, né? O que é uma superfície? Uma superfície, uma superfície de classe CK e dimensão M dentro do Rn, é um conjunto M, tal que todo ponto de M tem um aberto U de M, que pode ser parametrizado por um aberto de Rm. Essa é a definição estándar, né? Então, se a gente imita essa definição, teríamos o que seria a superfície com bordo, né? Eu só vou botar essa definição como referência, né? Não pretendo fazer muito formalmente essas coisas, mas discutir sim o sentido delas, né? Então, aqui seria já M dentro, né? Dizemos que conjunto, né? A mesma M dentro do Rn
é uma superfície de classe CK e dimensão M com bordo. Aí essa palavrinha bordo fica meio relativa também, porque mesmo se ela não tivesse bordo, como no caso original, esses carinhas aqui também eles podem ser parametrizados por abertos do HN, né? Simplesmente se esse aberto não estiver dentro do HN, a gente compõe essa parametrização com uma translação, né? Botar esse aberto muito para cima e ficar em cima do HN, né? Então, essa definição é geral, né? Essa definição que eu vou botar aqui, ela até abriga os casos em bordo. Na prática, quando a gente ressalta que a superfície tem bordo, é porque de fato vai ter bordo. Mas na definição, vão ver que, segundo a definição, uma superfície sem bordo cai nessa definição e não tem problema. Dissemos que um conjunto M, uma superfície de classe CK é dimensão M com bordo, quando, né, todo ponto x0 de M está contido quando todo ponto, né, está contido em aberto U de M, que admite uma parametrização φ de U0 para U de classe CK, onde dessa vez U0 é um aberto de HM. A definição é idêntica ao caso de superfície sem bordo, entre aspas, né? A única diferença é isso aqui e aqui, né? No lugar de botar RM, estou botando HM. E a outra coisa que dá para observar é essa palavrinha aqui, parametrização, né? Que seria uma parametrização nesse caso, dessa vez, ou zero sendo um aberto de HM. Seria a mesma coisa, né? Seria uma aplicação de classe CK, tem sentido que uma parametrização de classe CK, primeiro tem que ser de classe CK. Tem sentido porque o zero é um conjunto dentro do RM. Se um conjunto dentro do RM, né? Se um conjunto dentro do RM, a gente já falou o que significa uma aplicação para um conjunto qualquer dentro do RM ser de classe CK. Então, se é de classe CK, tem sentido. Eu vou botar aqui, né? Φ de U0. Vou botar aqui o significado, né? De φ ser uma parametrização. Tem que cumprir algumas coisas, né? Φ SK tem sentido, né? Tem sentido, pois o zero está dentro do RM, né? Então não tem nenhum problema. Não é um aberto, mas a gente já definiu isso. O que mais? Φ de U0 para U é um homeomorfismo.
tem sentido também, né? Isso aí não precisa de nada, né? Só precisam ser conjuntos no RN. Então, que φ seja um homomorfismo também tem sentido. Que φ seja uma imersão, tem sentido, né? Também. Pois o diferencial de φ no ponto x0, no ponto x, tem sentido, né? Tem sentido para todo x em U0, né? U, né? A gente utiliza essas variáveis, né? Se uma coisa que tem que pensar vocês, né? Eu já não vou fazer os detalhes, né? Mas a gente já sabe, a gente tem até duas definições claras do que é uma aplicação zero de classe CK e são equivalentes. Mas é assim, né? Se o U em questão bate com a parede normalmente chama bordo de H. Essa parede seria o bordo de HM, né? Aqui é M, né? Eu fico botando N toda hora. O bordo é o lógico, né? Esse é o nome oficial dessa coisa ali, né? Seriam todos os x1, x2, xm, rm, tá ok? Xm igual a zero. Então, para falar que imersão, tem que observar que a derivada de φ em qualquer ponto de U0 tem sentido. E aí, se o U0, se o U fica dentro, tá aí o H, né? HM. Se o U está aqui, o diferencial de φ tem sentido, porque a gente já sabe que a função é de classe CK e a informação da derivada é local, né? Só precisa enxergar numa bolinha. E nessa bolinha a gente faz a derivada normal. E se o U estivesse aqui, aí tem um problema, porque para poder falar da derivada, preciso fazer uma extensão. Precisaria esse aqui o zero, né? Precisaria fazer uma extensão, pode ser local ou pode ser global, a gente já viu que isso é equivalente, ainda bem. Pode ser uma pequena extensão local, mas como a gente já tem global, tudo bem. Então a gente teria que fazer uma extensão e aí sim pegar o diferencial dessa extensão. E vocês têm que verificar que esse diferencial está bem definido, sem importar a extensão que vocês façam, né? Isso aí é uma coisa que vocês têm que checar, né? Diferencial de φu seria, por definição, o diferencial de, não sei como chamar, uma coisa assim, maiúsculo, né? Onde φ é uma extensão CK de φ pequeno em um aberto quando eu boto, sei lá, botar assim, o zero de Rn que contém 1, né? Que contém o zero. É isso. Então vocês têm que checar que essa definição funciona bem. E ela funciona bem porque
Em princípio, para achar o diferencial, ao ser uma transformação linear, só preciso de uma base. A gente pode pegar a base por cima. Mas tudo bem, isso aí chega. Então, a definição tem sentido. Essas são umas coisas que tem que verificar. E uma vez que tem sentido, aí a gente parte para os objetos associados a essa superfície com bordo, né? Por exemplo, as coisas que temos que checar, uma vez que a definição tem sentido. Vocês têm que checar coisas clássicas, que são importantes. A gente utiliza essas coisas indiretamente. Nas coisas que a gente fez indiretamente, a gente tratou as superfícies com bordo, como se fossem superfícies quaisquer. Então, a gente tem que dar uma olhada nessas coisas. Por exemplo, tem que checar que se vocês pegam duas parametrizações quaisquer, U e V, isso aqui seria a interseção. Esse aqui é M, esse aqui é U, esse aqui é V, aqui tem o φ, o zero, dentro do HM, aqui tem o psi, V0, dentro do HM. E vocês têm que checar o de sempre, né? Tem que checar que a aplicação de mudança de coordenadas, φ menos 1, composto com φ, que vai de φ menos 1 de U interseção V para o psi menos 1 de U interseção V, você tem que checar que isso aqui é um diff ou CK, né? Mesmo, essas coisas aqui, elas são abertas simplesmente do HM, né? Essas coisas aqui são abertas do HM, não são abertos de verdade a priori. Se esses abertos U e V estivessem por aqui no meio, essa definição é estándar. Mas se eles estivessem perto dessa parede, que a gente ainda não definiu oficialmente, quer dizer que se esse aberto do HM bate com essa parede, né, com o bordo, essa aqui não é, né, a outra. Se esse aberto bate com essa parede, temos que esclarecer o que é um diffeomorfismo, mas a gente já falou do o que é uma aplicação de classe CK, então fica claro que deveria ser um diffeomorfismo, né? A definição aqui seria essa, né? Dados X dentro do Rn e Y dentro do RP, a definição de diffeomorfismo só pode ser a que tem que ser, né? Dizemos que uma aplicação F de x para y é um diffeomorfismo de classe CK, né? Quando tem que cumprir o que tem que cumprir. Quer dizer, F, o primeiro que tem que ser f de x a y é bijetiva, né? Tem que ser uma bijeção. De fato, tem que ser um homeomorfismo. Acho que não é a mesma coisa. Escrever as três. É a mesma coisa, né? F é de classe CK e F menos 1 também, né? Já que é bijetiva, a inversa também tem que ser de classe CK. Então, é a mesma coisa que sempre, no caso de abertos.
E com esse contexto, vocês têm que checar que isso aqui é um dimorfismo de classe CK. E é importante, já vou dizer porque isso aqui é importante, sobretudo pela ideia de bordo. Mas também uma coisa que, a priori, assim, óbvia, ela não é, né? Tem que dar uma olhada. Esses abertos, eles têm mais ou menos essa cara aqui, né? No caso que a gente bate com a parede, né? Aqui tem o φ menos 1 de U interseção V. Aqui tem o φ menos 1 de U interseção V. E aqui tem a aplicação de mudança de coordenadas, né? Que é φ menos 1 composta com φ, né? Que a gente normalmente chama Xi, né? Não sei direito o nome. Eu já vou dizer, então, daqui a pouco, porque é importante estabelecer que isso aí é um diffeomorfismo. Seria legal poder afirmar, já sabendo que Xi é um diffeomorfismo, seria legal poder afirmar que esse diffeomorfismo Xi, ele se estende a um diffeomorfismo de verdade, né? Isso aí seria bem legal. É uma coisa legal para pensar. Se esse diffeomorfismo, ele pode se estender a um diffeomorfismo de verdade. Pelo menos nesse caso, né, que os conjuntos, eles não são tão estranhos, né? A vantagem de um aberto no Rn é que pelo menos ele localmente é simples. Ele é localmente uma bolinha. Tem conjuntos no Rn que são muito estranhos, né, como os conjuntos de Cantor e tudo mais. Eles têm uma estrutura local horrível. E esses aqui, eles não são tão feios não, né? Eles só têm uma pequena limitação. Então, a gente poderia esperar que pelo menos esses conjuntos que são meio razoáveis, diffeomorfismo entre esses dois tipos de conjuntos, ele pode talvez se estender. Mas a gente não vai precisar disso não. Se estender para um diffeomorfismo, né? Mas, como eu falei, a gente não vai precisar disso não. Então, essa ideia é importante para poder falar de... sabendo que um diffeomorfismo, a gente pode falar de bordo. Né? Aí o que vai ficar claro é o seguinte, então a mesma coisa. Tem a superfície, M, tem uma parametrização aqui, pode ficar no meio a parametrização, não tem nenhum problema. No geral eu estou botando do lado da parede. Mas poderia não bater. Se não bater, melhor ainda, né? Tem a parametrização φ. Aqui tem o HM. Aqui tem o bordo dele. E aí tem o U0, né? Do mesmo modo, a gente pode definir essa partezinha do U0 que bate com a parede do HM como sendo o bordo do U0, né? Isso aqui é um nome só, né? O bordo do U0 seria a interseção de U0 com a parede do HM. E aí, com esse D em mente, a gente pode definir o que seria o bordo de uma superfície, né? De uma superfície com bordo, né? Definição. Se M. A dimensão, já vou botando aqui em cima, tá? Se MM dentro do Rn é uma superfície de classe CK com bordo, podemos definir o
bordo de M, né? Não poderia chamar de outra maneira. Como? O que tem que ser, né? Bordo de M. Segundo a lógica, a ideia de bordo deveria ser respeitada por equivalências. As parametrizações são equivalências locais. Então, isso aqui seria conjunto de todos os x em M, tal que existe φ de U0 para U, parametrização local, em torno de x, tal que x é igual a φ de U com U no bordo de U0. Quer dizer que o bordo de M estaria feito pela imagem do bordo das parametrizações locais de M, né? Tem algumas que não batem com M, né? Com o bordo, com a parede. Mas, no geral, a gente supõe que bate. Se o bordo sair vazio, beleza. Mas, se não for vazio, esses carinhas aqui, eles contribuem para formar um conjunto que a gente chama bordo. Essa seria a intuição geométrica dessa parede, né? A gente está definindo finalmente a parede, o bordo da superfície. Então, seria a reunião de todos esses bordos levados à superfície pela parametrização. E o conceito de bordo, ele deveria ser intrínseco à superfície, não deveria depender muito da representação local. Então, o que vocês têm que verificar é que se existe uma parametrização em torno desse ponto x, tal que x é imagem de algum carinha no bordo do aberto local, então isso vale para toda a parametrização. Isso aí é a justificativa de que essa definição intrínseca, o bordo de M é um objeto intrínseco, não depende muito da maneira de como eu vou representar localmente a superfície M. Se em uma certa representação, o bordo de M então estaria feito por aqueles caras de M que numa certa representação caem no bordo. Aí o que vocês têm que provar é que essa representação não importa, não interessa, né? Se numa certa representação cai no bordo, em qualquer outra representação vão continuar caindo no bordo. E então, para provar isso, que é importante, vocês têm que verificar que, por exemplo, nesse caso, se eu pego duas parametrizações, o x que está aqui, digamos, né? A gente está supondo que o x está no bordo. Ele vira aqui U, né? E a gente, digamos que na parametrização φ ele vira U, e a gente quer que numa outra parametrização, o V, o x vira V, ele fique aqui, né? A gente quer isso. Então, outra coisa que a gente gostaria de provar, é que um diffeomorfismo entre abertos de HM respeita os bordos, né? Isso é outra coisa que eu só vou escrever e vocês teriam que verificar, né? A proposição seria essa, né? A proposição seria essa, né? Se H de AB seja A e B abertos de HM, ponto, se H pequeno de A para B é um diffeomorfismo de classe CK, com K maior ou igual a 1, né? Tudo bem. Então,
H de H respeito aos bordos, H de bordo de A é igual ao bordo de B, e mais ainda, e H restrito ao bordo de A, ele iria de bordo de A para bordo de B, né? Também um diffeomorfismo, né? Inclusive, esse último diffeomorfismo CK, né? Inclusive, esse último diffeomorfismo, ele é um diffeomorfismo de verdade, né? De verdade no sentido que o bordo de A e o bordo de B né? Bordo de A igual a A intersecado com HM é um aberto, né? Um aberto de bordo de... Aqui é bordo, né? Desculpa. Um aberto de bordo de HM, que é R elevado a M menos 1 vezes o zero. E a gente, se pensa nesse espaço, ignorando a última coordenada, se pensa nesse espaço como o que funcionalmente falando ele é, quer dizer, em função do que ele faz, ele é o Rm menos 1. Então, nesse sentido, a restrição de H para o bordo, que é o nome oficial, o nome legal que a gente bota, a gente chama assim, bordo de H. A restrição de H para o bordo. Né? Eu vou utilizar essa notação, por isso que eu aproveito e deixo. Então, ao ser abertos do Rm-1, pensando simbolicamente, né, que o zero da última coordenada não interessa, isso aqui seria um diffeomorfismo entre abertos de verdade. Tá bom? Isso aí vocês têm que checar, né? Eu só queria dar a rota. E uma das consequências que a gente obtém disso aqui é imediatamente que corolário, né? Seria esse aqui, né? Se X pertence ao bordo de M, né? E φ de U0 para U é uma parametrização local. Parametrização local de M. CK, vou voltar aqui a classe de uma vez, né? Então, CK de M em torno de X. Então, algumas coisas que acontecem são as seguintes, né? Φ do bordo de U0 é igual a U interseção com o bordo de M, né? Isso aí, de fato, é o bordo de U, né? Vale o mesmo princípio de que se M é uma superfície de classe CK, então qualquer aberto de M também é uma superfície de classe CK. O mesmo princípio vale aqui, né? Se M é uma superfície de classe CK com bordo, segundo a definição que a gente botou, qualquer aberto dessa superfície com bordo também é uma superfície com bordo. Então tem sentido botar bordo de U. Porque U é uma superfície com bordo. A parte que tem que checar é essa parte, mas ela é simples. E nesse sentido, bordo difícil que se chamar, né, como eu chamei, é uma parametrização
local de classe CK, né? CK de bordo de M em torno de X. Em torno de X, né? Aqui entendendo que o bordo de U0 ele é um aberto de Rm-1, né? Como eu falei aqui. Isso aqui é um aberto de Rm-1. Quer dizer que nessa fórmula, ou nessa parametrização, vocês têm que tirar o zero, né? O zero do final ou tiram, ignoram. E fica um aberto de Rm-1. Isso aqui é uma parametrização local. Do bordo de M em torno de X. Né? Fica claro que a imagem, segundo o primeiro item, é um aberto de bordo de M. Né? A interseção de um aberto com o bordo de M. Então, checando que isso é uma parametrização local, que é simples, porque a gente já falou que essas mudanças são difeomorfismos. Checando isso, particular, né? Ou em consequência, o bordo de M, né? Bordo de M é uma superfície de Rn de classe CK e dimensão M-1. E aqui vou botar entre parênteses só para ressaltar, sem bordo. Por quê? Porque esses são abertos do espaço euclidiano estándar, né? Não tem HM, não tem nada. São abertos de verdade, digamos. Tá bom? Então, esse tipo de consequências ou de afirmações, esse tipo de afirmações traz esse tipo de consequências. E vou deixar esse desenho de referência. Essa parte pode apagar. E aí, então a M tem dois elementos importantes. Tem o bordo, né? O bordo, que é seria uma superfície que é fechado, vou botar diretamente, né? E fica claro que é fechado em M, né? O bordo é claramente fechado, porque o complementar é aberto. Se um ponto tem uma representação fora do bordo, como fica fora do bordo a representação, vai ter toda uma vizinhança cuja representação está fora do bordo. Então, isso aqui é um fechado em M, e por ser um fechado em M, vai ter o interior de M, né? Seria o M menos o bordo. Aí, isso aqui é um aberto de M, é quase tudo M, né? E ambas seriam superfícies sem bordo. Isso aqui seria uma superfície fechada em M de dimensão 1 a menos que M, sem bordo. Isso aqui seria uma superfície dentro de M, da mesma dimensão de M, sem bordo. Esses são os dois ingredientes das superfícies com bordo. E só para fechar essa primeira parte, fazer um pequeno descanso. A outra coisa que tem que discutir é o sentido de o que vem a ser MN, superfícies com bordo, né? Superfícies CK com bordo. Ou sim, sei lá. No momento, na nossa definição de com bordo, pode até ter bordo vazio, né? Aí o que a gente tem que discutir é o sentido do que vem a ser uma aplicação CK. A gente tem uma estratégia um pouquinho trapaceira que é por que eu vou definir isso aqui se a gente já sabe que como essas coisas estão no Rn, até vou ressaltar, M dentro do Rn, N dentro do Rp, superfícies, né?
se essas coisas estão dentro de espaços euclidianos, a gente já sabe o que é uma aplicação de classe CK. Mas o problema disso é que essa definição que a gente deu depende do exterior. Quer dizer, as superfícies, para saber que uma aplicação em cima delas é de classe CK, essa definição é um pouquinho estranha para elas, porque elas têm que olhar para fora delas para saber se uma aplicação definida nelas é de classe CK. Isso aí, em matemática, não é bom para definir coisas associadas ao objeto, né? As coisas interessantes associadas a um objeto, elas não podem depender de coisas que ficam fora do objeto. Não tem muito sentido essa filosofia. E, aliás, no caso de superfícies sem bordo, a gente já tinha, né, quando as superfícies são sem bordo, a gente já tinha uma definição do que era uma aplicação de classe CK em parametrizações locais. A gente olhava em parametrizações locais, né? E deu sorte que essa definição coincidia com a definição da extensão local ou global em uma vizinhança da superfície. Mas as aplicações CK só têm sentido até o grau da superfície, né? Quer dizer, com a definição intrínseca, a gente sabe o que é uma função de classe C0, C1, C2, até CK. Com a outra definição de extensão para o Rn, a gente até pode falar do que é uma aplicação de classe C infinito nas superfícies, né? Seria uma aplicação que se estende localmente, globalmente, uma aplicação de classe C infinito entre abertos de Rn e Rp. Mas, para a superfície, essa função não serve para nada. Quer dizer, saber que ela é de classe C infinito, ela não consegue aproveitar. Ela só consegue aproveitar até essa classe de diferenciabilidade, porque quando a gente entende uma superfície, entende as representações locais dela. Então é importante ter uma definição que consiga fazer isso, né? Entender uma aplicação a partir das representações locais, né? Então, a de fora não é muito útil nesse sentido. Mas aí não tem muito problema, né? A gente faz uma definição análoga. Uma aplicação de classe CK seria a mesma coisa, né? Mesmo batendo com a parede, né? Isso aqui é M, daqui em cima. Isso aqui é N. N pode até ser sem bordo, talvez. O N pode ser uma coisa sem bordo mesmo. As duas não tem por que ter bordo, né? Ela poderia não ter. E a gente segue a mesma filosofia, né? Uma aplicação é de classe CK, se em qualquer representação local dessa aplicação, ela se vê de classe CK, né? Mesmo. Então, aqui tem o U0, aqui tem o U, que representa o X, aqui tem f de x, e então a gente tem que tomar esse U pequeno bastante para... Bom, o N não interessa tanto, né? O N está dentro do RP, então pronto, né? E aí a representação local seria essa, né? F super φ, né? Foi a definição que a gente deu, né? Seria, nesse caso, a representação local de F, né? É F composta com φ. Então, que isso aqui seja CK, é equivalente a dizer, por definição, que isso aqui seja CK, né? Mesmo se esse domínio é estranho, né? Mesmo se esse domínio não é mais um aberto do Rm. Então, não tem muito drama. É a mesma coisa. E vocês têm que provar que essa definição coincide até grau K com a definição que a gente deu de uma extensão no Rn. A gente, para provar, no caso de superfície sem bordo, que a definição clássica de função de classe CK em superfícies é a mesma definição que a gente deu de extensão em vizinhanças, a gente utilizou um teorema que falava que a superfície, né, localmente, com respeito ao ambiente,
fazer esse desenho um pouquinho maior e a gente vai no escasso. A gente provou que, quer dizer, para verificar que essas duas definições elas coincidem, a gente utilizava o seguinte, né? Pegava um ponto e olhava por um aberto em torno desse ponto como a interseção de um aberto de Rn, né? Isso aqui seria U interseção M, né? Com a superfície. E a gente sabia que podia escolher esse aberto U de forma que esse sistema era difiomorfo. Aqui o Rm, né, que é o ambiente, Rn. Aqui M dentro do Rn. E essa parte, que é o Rm-M, N-M vezes Rm vezes zero, né, a parte horizontal, ele representava essa interseção. Aqui era a bola, né? Era um cubinho pequeno. No caso com bordo, vocês teriam que verificar uma coisa parecida mais para superfícies com bordo, né? Mesmo estando no bordo, se vocês pensam num aberto, eu já não vou tentar desenhar, né? Mas se vocês pensam num aberto de Rn, que interseta esse M, esse sistema deveria ser difiomorfo a uma coisa desse tipo, né? A uma coisa assim, uma metade desse plano, né? Esse sistema deveria ser, localmente, esse sistema deveria ser assim. Isso aqui é Rn, e essa metade seria HM, vezes o zero, né? Os zeros que faltam para chegar nessa dimensão. E com esse princípio, vocês podem verificar que as extensões funcionam. E para fechar essa partezinha, e já não falar mais de todos esses detalhes, a última coisa que vocês têm que ficar clara para a superfície com bordo é o conceito de diferencial, né? Continuando com as mesmas ideias aqui, se a gente pega um x, um ponto qualquer no M, a gente tem que falar do diferencial dele, mas para falar do diferencial dele, a gente tem que falar do espaço tangente, né? Uma cá seria MM dentro do Rn, superfície com bordo, né? Pego um x em M, e a pergunta seria o que é o espaço tangente de M em x, né? Então, voltando a fazer o mesmo desenho. Um ponto que não tem nada a ver com o bordo, o espaço tangente continua sendo a mesma coisa, né? Esse aqui seria o tangente no M. Para pegar no bordo, vou fazer isso aqui maior. Isso aqui é o M. Então, num ponto qualquer, eu só estou pensando na superfície, né? Espero que isso fique claro. Ponto qualquer, x, o espaço tangente continua do interior, o espaço tangente continua sendo a mesma coisa, né? Essas aqui são sem bordo, né? As duas são sem bordo. Continua sendo a mesma coisa porque tem uma vizinhança que é uma superfície sem bordo. Aí, quando o x está no bordo, o que oficialmente deveria ter mais sentido é um semi-espaço tangente, né? Só uma metade, né? Deveria ter sentido. A metade que são... Quer dizer, a gente já discutiu que o espaço tangente faz o papel do infinitésimo de x em M, né? A parte infinitesimal de M no ponto x está representada por esse objeto, né? Esse espaço vetorial.
que por ser espaço vetorial tem uma estrutura algébrica bem simples e por isso que dá para fazer muita coisa ali. Pensando dessa maneira, não tem muitos, quer dizer, a verdadeira representação infinitesimal de M em X deveria ser um semiespaço. Mas o problema do semiespaço é que a estrutura algébrica dele não é muito boa, né? Não é linear. Então, só por isso, por questões de poder trabalhar algebricamente a nível infinitesimal, que a gente considera o espaço tangente como sendo tudo. Ele oficialmente não é a representação infinitesimal de X em M, oficialmente falando, mas ele faz um bom papel no sentido algébrico, né? Na questão de diferencial e tudo mais. Então, para definir ele oficialmente, a gente define o espaço tangente como sendo... Pode ter... aquele lance das curvas já não tem aqui muito sentido, porque a gente teria que ter cuidado das curvas irem sempre para dentro e tudo mais. Mas, então, TXM, por definição, para evitar problemas de olhar para dentro e para fora da superfície, deveria ser o diferencial de φ em U de Rm, né? Onde φ é uma parametrização qualquer. A gente já falou que mesmo que o domínio de φ seja um aberto de HM, não seja um aberto de verdade, o diferencial tem sentido. A gente já falou que o diferencial tem sentido, já disse como tem sentido. E graças a que a mudança de coordenadas, eu já apaguei, estava ali, graças a que a mudança de coordenadas é um dimorfismo de classe CK, essa definição não depende de φ, né? Igualzinho que no caso de superfícies. É por isso que esse objeto diferencial era interessante, né? Era importante definir. E já com isso nas mãos, o diferencial de f fica claro, né? O diferencial de f seria uma aplicação entre espaços tangentes. Diferencial de f em x é igual, seria uma aplicação que vai do espaço tangente de M para o espaço tangente de N no ponto imagem. E ele continua sendo a mesma coisa de sempre. Quer dizer, já não podem apelar muito à interpretação de curvas de novo, porque a curva pode sair da superfície se vocês tentam pegar uma curva que é tangente essa direção, a curva vai sair da superfície no tempo negativo, né? Para definir isso, vocês podem apelar a representações locais, né? Diretamente, também poderiam fazer com a extensão também funciona, quer dizer, poderiam definir isso de duas maneiras, como sendo extensão, e verificar que essa extensão funciona, onde F maiúsculo é uma extensão num aberto, né? Ou também como sendo diferencial de f de x num vetor v, como sendo o que sempre foi, como um objeto que não depende das representações locais dele, né? Quer dizer, como sendo o diferencial da representação local de f na parametrização φ, no ponto que corresponde da representação local do vetor. E vocês têm que checar que isso aqui não depende da parametrização φ, né? Quer dizer, tem que fazer todo esse trabalho. Não é simplesmente, tem um diferencial, tal. Tem que trabalhar, fazer algumas continhas para verificar que tudo funciona bem. Tá? Esse é um pequeno resumo dessa primeira parte. Vamos fazer uma parada de 5 minutos. Vamos tomar água, alguma coisa?